Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E eu nem preciso repetir, né? Que esse aqui é um programa de utilidade pública aqui da nossa querida TVE. Programa que começa diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. Termina a boa música do radar e nós entramos no ar para tratar dos diversos assuntos que esse programa tem aqui durante a semana. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito imobiliário, direito comercial, são todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa e eu espero que vocês gostem de cada um deles, porque acho que vocês gostam, porque o número de perguntas que nós recebemos aqui é muito grande. Então, eu já vou logo dizer para vocês os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas. Se vocês quiserem perguntar sobre o tema que nós estamos tratando aqui no programa, no dia, tudo bem. Se quiserem mandar perguntas para outro dia, sem problema nenhum. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem usar também o nosso telefone fixo, que é o 3230 1530. Ou então podem usar o nosso WhatsApp, que eu vou procurar aqui, é 985-946-773. 985-946-773 e o prefixo é 51. Claro, vocês sabem, né? Então vocês perguntem, que nós temos muitas e muitas respostas para dar para vocês. Sempre tem um especialista da área aqui para tratar do assunto. Tá bem? Vamos lá então. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está tomando conta de todo o noticiário e de toda a vida de todos nós, né? É o direito previdenciário. Todos nós vamos nos aposentar um dia, então o direito previdenciário é uma coisa muito importante, principalmente porque nós estamos exatamente em meio à reforma da Previdência. Para tratar de direito previdenciário, eu vou receber hoje aqui com muito prazer. Estava viajando, estava em Belém do Pará, estava participando de um evento em Fortaleza, o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite a todos. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para minha mãe, que faz 90 anos, amanhã, dia da criança. Puxa, como é o nome dela? É Dona Maria Carmen Luca Vendramini. Dona Maria, um beijo grande para a senhora. Puxa, 90 anos é uma coisa maravilhosa. Eu estou quase chegando lá, mas é coisa boa, 90 anos. Ah, é uma beleza. E lá estarão muitos, né? São 9 filhos. Lá estarão os filhos, netos, noras, genros, bisnetos também. Então, isso tudo lá em? Lá em Mussum. Mussum. Em Mussum. Vai dar bastante gente lá. O doutor Dirceu fez a gentileza de me trazer lá de Belém do Pará essa caneca aqui, ó. É a única coisa que eu coleciono na minha vida, é caneca de cidade. Então, caneca que represente alguma cidade. O doutor Dirceu me trouxe essa que representa o mercado Ver o Peso, lá em Belém do Pará. E ele estava me contando detalhes sobre o Ver o Peso, sensacionais, né? Pena que vocês não vejam tão bem quanto eu estou vendo aqui. Doutor Dirceu, muito obrigado pela caneca aqui. Mais uma para a minha coleção. É merecida. A minha mulher briga comigo porque diz que eu tenho muita caneca, eu não sei o que eu vou fazer com elas, mas eu sei sim. Elas estão todas bonitas lá nos meus armários, ali no meu escritório. Muito obrigado, doutor Dirceu. Vamos às perguntas então de hoje. A primeira vem do Sérgio, que mora no bairro São José, aqui em Porto Alegre. Tenho 57 anos e em agosto completei 35 anos de contribuição. O Sérgio pergunta se ele pode se aposentar. Sérgio, sim, tu pode se aposentar por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, a única exigência é ter justamente 35 anos de tempo de contribuição, tu já tem, né? Só que no teu caso vai incidir o fator previdenciário e esse fator previdenciário vai diminuir a tua aposentadoria em relação à média, né? Em cerca de 20% a 25%. Então, tem esse senão,
você pode optar também, né, de não se aposentar e esperar mais um pouco. Aí, se esperar mais um pouco, tem que ver como é que vão ficar essas regras de transição da nova reforma, que já foi votada em primeiro turno e agora, dia 22, está programado para ser votado em segundo turno. E depois só promulgar. Pode mudar, né, também? Pode mudar alguma coisinha ainda, mas se mudar, quer dizer, mudar, acredito que não, porque se mudar, tem que retornar para a Câmara, né? Não vai mudar. E quem já tem o direito adquirido também não ele, no caso dele aqui, ele tem o direito adquirido de se aposentar por tempo de contribuição nas regras de hoje. Ele já tem o direito adquirido. Se ele exercer agora, tudo bem. Se ele quiser deixar para exercer depois, com as regras de agora, também ele pode. Vou lhe fazer a pergunta do Mauro, que mora aqui na cidade de Canoas, doutor Dirceu. E ele diz assim: parabéns pelo programa. Muito obrigado, Mauro. Parabéns para você que está nos assistindo aqui e nos dando a honra da companhia durante essa meia hora que nós ficamos aqui. Daqui a pouco nós vamos ficar mais tempo, mas muito obrigado pela sua presença. Ele diz o seguinte: meu processo de aposentadoria especial saiu procedente para o TRF4. Logo que chegou lá, foi suspenso pelo tema 995 do STJ. E agora, como é que ele faz, doutor Dirceu? Ele pergunta se vai demorar muito. Mauro, objetivamente, quanto a demorar, eu não posso dizer, porque vai depender justamente agora, né, já que está sobrestado em função do tema 995, para explicar um pouco melhor, o tema 995 se refere à reafirmação da DER. E o que é isso? Reafirmação da DER é que quando a pessoa, por uma razão ou outra, quando propôs a aposentadoria lá no INSS, não alcançou todos os pré-requisitos, né, a reafirmação da DER permite que no desenrolar do processo, no transcurso do processo, ele adquira essa condição mais para frente. Então, esse tema está lá no STJ, né, com repercussão geral, esperando ser decidido. Isso aí pode demorar, enfim, mas eu acho que pode ser uma coisa boa para ele, porque, de repente, ele com o recurso do INSS, porque teve recurso, né, já que está no TRF4, teve recurso. Com o recurso, pode ser que ele, na época que ele pediu, lá no INSS, ele não tivesse todas as condições, mas no transcurso do processo ele vai ter. E esse tema é que vai decidir isso aí, esse tema 995. Eu, Mauro, então quem sabe, né? Dá uma seguradinha aí que daqui a pouco as notícias podem ser melhores. Doutor Dirceu, a dona Silvia, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte: meu marido já tem idade e tempo de contribuição para se aposentar. Em novembro, ele terá direito de requerer o seguro-desemprego. Pergunto se vale a pena ele receber o seguro-desemprego antes de pedir a aposentadoria ou não. Olha, Silvia, vai depender do valor que ele receberia no seguro-desemprego. O seguro-desemprego tem uma curta duração, se eu não me engano, são 4 meses. E, dependendo do valor do seguro-desemprego que ele vai receber e também dependendo do valor que ele iria receber de aposentadoria, teria que fazer as duas contas para ver o que é mais vantajoso. Agora, durante o período que ele recebe seguro-desemprego, ele não pode acumular com a aposentadoria. E outra coisa, durante o período de seguro-desemprego, ele não pode contribuir para aumentar o tempo de contribuição e também não entra na base de cálculo da aposentadoria. Então, teria que fazer essas contas, né, para ver o que é mais vantajoso. Partindo do valor que ele vai receber seguro-desemprego e depois fazendo o cálculo do valor da aposentadoria dele para ver o que vale a pena. De qualquer forma, o direito adquirido, ele já tem, mesmo que ele receba o seguro-desemprego e exerça o pedido de aposentadoria depois, o direito dele está assegurado. Doutor Dirceu, tem uma pergunta que chegou por telefone aqui da dona Rosa, que é aqui de Porto Alegre. Ela gostaria de contribuir para o INSS como baixa renda, contribuição facultativa. E ela quer saber o que ela precisa fazer e qual é o valor da contribuição mensal. Bom, dona Rosa, a contribuição mensal é 5% sobre o salário mínimo. Então, hoje daria R$ 49,00 e alguma coisinha. O ano que vem já vai aumentar o salário, parece que é 1.040 que vai ser, então vai ser 5% sobre esse 1.040 no ano que vem. Esse ano é 5% sobre 998.
E como deve fazer? Deve ir na prefeitura, né, ver se enquadra no baixa renda e se cadastrar no tal de CAD único, que é uma condição básica necessária para poder contribuir dessa forma. Tem um código especial, né, de baixa renda, é facultativo, é 5% e é um código especial que coloca lá na guia de recolhimento. Isso, mas ela tem que ir antes na prefeitura. Ela tem que ir antes na prefeitura se cadastrar e, inclusive, se ela é baixa renda, ela pode pedir o Bolsa Família também. Não impede dela. Aliás, é necessário também ela se inscrever no Bolsa Família, né, esse CAD único é para o Bolsa Família, e recebendo o Bolsa Família, estando cadastrado no CAD único, e aí fazendo a guia de recolhimento ou o carnê de recolhimento, né, com o código correto, que eu não me lembro agora qual que é, mas qualquer um no INSS sabe, até mesmo no 135, pode ligar e perguntar qual é o código, preenchendo direitinho, pode contribuir dessa forma daí. Doutor Dirceu, vou lhe fazer uma pergunta aqui do Paulo Silva, que mora no bairro da Ípica, aqui em Porto Alegre. Eu gostaria de saber como ficará a situação dele para a aposentadoria. Ele nasceu em 1980 e começou a trabalhar com 19 anos de idade em 1999. Ele completou 20 anos de contribuição nesse ano de 2019 e estão faltando 15 anos, e com isso ele fecharia 35 anos de contribuição. Aí, segundo os cálculos dele, e pela idade, pelo ano que ele nasceu, ele estaria com 54 anos de idade em 2034. Então eu pergunto, como vai ficar a minha situação? Vai ficar de graça para o governo o tempo trabalhado? Eu vou ter que trabalhar além dos 15, mais 11 para chegar aos 65 anos? Olha, infelizmente, Paulo, a situação que tu coloca, ela realmente dramática, mas é assim mesmo. Como tu não vai completar os requisitos agora, antes da reforma, a reforma vai ter idade mínima, 65 anos para o ano, para o homem, né? Vai ter também uma regra de transição que talvez amenize um pouco. Mas como tu é muito novo, tu tem 39 anos, certamente vai amenizar, mas bem pouco. Né? Então, só que isso aí também não dá para te garantir, porque não saíram ainda as normas. Claro. Vão sair agora, está prometido para o dia 22. Depois do dia 22, vai ser promulgada, não sei que dia, mas logo em seguida, certamente, vai ser promulgada a emenda constitucional, que vai levar o número 123, se eu não me engano, né? E aí, que vai ser promulgada pelo próprio Congresso Nacional, não é pelo presidente nesse caso, né? Quem promulga é o próprio Congresso. É aí que nós vamos começar a entender quais são essas regras de transição e como vai ficar teu caso exatamente. E quais os direitos que ele vai ter, coisas não vai ter, né? Exatamente. Ele e todo mundo. A reforma, falando na reforma, a reforma era necessária? Eu acho que sim, era necessária. Ela é boa? Ela não é totalmente boa. Mas ela é ruim, também não é totalmente ruim. Então, para uns vai pesar um pouco mais, para outros vai pesar um pouco menos. Para a economia, ela era necessária, realmente. Então, nós temos que agora nos adaptar à nova situação. Não há como fugir disso. Não tem como fugir, porque a reforma vai sair e como ela sair, é como a gente vai ter que viver daqui para frente. Exatamente. Tem um telespectador aqui de Montenegro que pede para não ser identificado, doutor Dirceu. Ele diz que é aposentado por invalidez e quer saber se ele pode renovar a Carteira Nacional de Habilitação dele, que está bloqueada pelo INSS por suspeita de incapacidade física. E ele diz o seguinte: se eu renovar, o INSS pode cortar meu benefício? Olha, meu amigo lá de Montenegro, eu acho arriscado renovar a CNH. Por quê? Quem está aposentado por invalidez pressupõe que está incapaz para exercer qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, né? E ainda mais se a incapacidade é física, né? E se ele pode dirigir, o INSS pode pensar o seguinte: bom, tu pode dirigir, tu poderia, por exemplo, viver de Uber,
né? Tu pode pegar teu carro e fazer Uber. Por exemplo, teria outras coisas, outros exemplos para dar também. Mas eu acho arriscado. Eu acho que não deveria renovar a CNH, já que está aposentado por invalidez. Pois é. E se a carteira dele está presa também lá no INSS, tem alguma bloqueada, razão, né? Né? É por alguma razão. A dona Ana mora na cidade de Gravataí. Ela diz o seguinte: o pai dela se aposentou em 1996, mas continuou trabalhando por mais 22 anos. Ela quer saber, a dona Ana, se ele tem algum direito em relação ao tempo que ele trabalhou. Acho que deve ser sobre mais esses 22 anos. Certamente a pergunta dela é se esses 22 anos podem aumentar o valor da aposentadoria ou coisa assim. Olha, havia uma teoria, uma tese, que era da desaposentação, que foi fulminada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, como ele trabalhou mais 22 anos após a aposentadoria, tem uma outra tese hoje em dia, que é a da reaposentadoria. A tese que é um pouco diferente da desaposentação. Essa reaposentação. Por quê? A desaposentação pegava o tempo trabalhado, o tempo que ele contribuiu até se aposentar, mais o tempo que ele contribuiu depois de se aposentar. Já a reaposentação despreza o tempo que ele usou para se aposentar e conta só o que se aposentou depois. Se der maior, daria para propor ação. Mas também é uma tese, não sei se como vai terminar isso aí, se vai terminar que nem terminou a desaposentação, fulminada no STF, ou se essa aqui vai vingar. Não se sabe. Demora muito, inclusive, para ter uma resposta. Eu acho que ele poderia propor essa ação de reaposentação. E se não der certo, ele continua aposentado igual. Se não der certo, ele continua aposentado. Teria que primeiro fazer a conta, ver se essa reaposentação é maior do que a aposentadoria dele, né? E para isso ele precisaria procurar um advogado. Teria que procurar alguém que sabe, que conhece, que sabe fazer esses cálculos e que faça esses cálculos para ele, para comparar as duas, né? Tá certo. O seu Alexandre, ele quer saber o seguinte: tenho 10 anos de emprego no comércio e 20 anos como professor. Preciso fechar 35 anos ou pelo fato de professor ser atividade especial já tenho direito? Olha, Alexandre, depende de quando esse tempo foi de professor você teve. Primeiro, o professor tem que ser professor infantil, de ensino básico, fundamental ou médio. Só esses professores. Professor universitário, por exemplo, não conta. Mas se tu fosse professor, nessas condições que eu acabei de falar, e isso aconteceu antes de 1981, quando foi promulgada a Emenda Constitucional número 18/81, ele poderia ter um acréscimo de 40% no tempo de contribuição. Mas se esse tempo de professor foi depois de 81, que foi quando foi instituída a aposentadoria especial para professor, aí já não dá mais para fazer essa conversão. Então vai depender, viu? Se foi antes, tem um acréscimo de 40% nesses 20 anos. Mas se for depois de 81, não tem esse acréscimo. Não tem esse acréscimo. O senhor Vladimir mora na cidade de Canoas e diz que está com 50 anos de idade e 33 anos e 3 meses de carteira assinada, mais um período especial. Como fica a minha situação com a nova lei que está sendo aprovada no Senado? E eu perco meu tempo especial com essas mudanças? Vladimir, não, tu não perde o teu tempo especial. Porque o tempo de contribuição e o tempo especial também, eles se baseiam na lei vigente na época. É o princípio tempus regit actum. É um bordão latino. Mas, enfim, tu não vai perder o tempo especial. Só que as regras para a tua aposentadoria, como tu vai completar depois da reforma, essas sim, né? Vão obedecer aquelas regras que vão incidir sobre quando tu completar o tempo. Claro. Né? Mas o tempo especial tu não perde. Então, por exemplo, tu completou, vamos dizer, 10 anos de tempo especial até agora. Esse tempo especial completado até agora
vai ter um acréscimo de 40%. Então, ele vai valer 14%. Aí vai contar com os demais tempos. Lá, depois da reforma, vai ver o que se exige para a aposentadoria naquela ocasião. Doutor Dirceu, eu tenho umas perguntas aqui que chegou por telefone também, é do Ângelo, aqui de Porto Alegre. Ele diz que está desempregado. Essa pergunta, mais ou menos, ela tem um pouco tem alguma coisa daquela pergunta que eu lhe fiz anteriormente aqui. Estou desempregado e tenho a guia para encaminhar o pedido de seguro-desemprego, mas requeria aposentadoria em julho. Se eu pedir o seguro, pode atrapalhar a aposentadoria? Pode atrapalhar a aposentadoria, porque os sistemas se comunicam. Então, e como o seguro-desemprego não pode acumular com a aposentadoria, um dos dois vai ter que parar, né? Ou o seguro-desemprego para, né, não se processa, ou não processa a aposentadoria. Provavelmente os dois sistemas se comunicando, vai acontecer de um dos dois parar. Acredito que a aposentadoria ficará sustada e voltará a ser analisada depois do final do seguro-desemprego. Tá vendo? Então, tá, Alexandre, vê bem o que é melhor aí, consulta um advogado, vê quem é que pode, como é que pode. Vai na Defensoria Pública também fazer isso? Claro, pode ir na Defensoria Pública. Ele está desempregado, então pode. Pode, claro que pode. Pode e deve, né? Claro. A dona Solange mora em Canoas. Ela diz o seguinte: farei 60 anos em dezembro, quando completo também 21 anos de contribuição. E a dona Solange quer saber o seguinte: quando posso solicitar a aposentadoria? Dona Solange, só em dezembro a senhora pode solicitar sua aposentadoria, mas lá em dezembro tem que verificar como é que ficaram as regras de transição, né? Porque certamente até dezembro já estará promulgada a emenda constitucional da nova reforma, da reforma da Previdência. Mas provavelmente, como a senhora já está ali no limiar, provavelmente elas serão muito amenas para a senhora. Então, vai que a senhora tem que continuar esperando mais 4, 5 meses, se muito. Não vai, certamente não vai impactar muito, porque ela já está perto, né? Claro. Ela vai fazer em dezembro, estamos em outubro, dizer, por 2 meses. 2 meses. Não vai ter, mas tem que esperar para ver. Claro. O senhor Valdomiro, lá de Charqueada, ele manda parabéns, diz assim: parabéns pelo ótimo programa que fazem. Muito obrigado. Um grande abraço para o pessoal lá de Charqueadas. Ele diz o seguinte: sou cadastrado no Cadastro Único de Baixa Renda. Vou fazer 65 anos em janeiro e tenho 23 anos de contribuição. Pago a previdência facultativa de R$ 49,90. Paro de pagar quando fizer o pedido de aposentadoria? Sim, Valdomiro. Quando tu pedir aposentadoria, tu para de pagar. Só gostaria de saber se tu está inscrito no CAD único, no Cadastro Único da Prefeitura aí de Charqueada, e se tu não está, procure fazer isso, porque só pode contribuir com 5%, R$ 49,90, quem está cadastrado nesse Cadastro Único, nesse CAD único. Então, só veja isso. Mas pediu aposentadoria, completou os requisitos, pare de contribuir, porque já é um dinheirinho a mais que lhe sobra, né? Tá e certo. não há necessidade, já que o senhor é facultativo, né? Claro. Se fosse contribuinte obrigatório, não, aí o senhor teria que continuar contribuindo. Mas o facultativo, o próprio nome diz, paga enquanto é necessário. O senhor Rui Santos, que mora aqui na cidade de Sapucaia, ele quer saber, doutor Dirceu, se existe diferença de valores entre a aposentadoria especial e a aposentadoria por invalidez. Rui, pelas regras atuais, o valor da aposentadoria por invalidez e o valor da aposentadoria especial é o mesmo, porque sobre ambas não incide o fator previdenciário. É 100% da média dos 80% do maior salário de contribuição, tanto uma como a outra. Então, não tem diferença nenhuma. O senhor Pedro, que mora no bairro Matias Velho, aqui em Canoas, ele diz que tem 61 anos e é aposentado por invalidez
Ele quer saber que se ele tem que passar pelo pente fino. Não, senhor Pedro, quem tem mais de 60 anos de idade, o senhor tem 61, né? Não pode ser convocado para o pente fino. Isso está na Lei 8.213, então o senhor pode ficar bem tranquilo. Não há necessidade, o INSS não vai lhe convocar. Tem uma outra pessoa aqui que pede para não ser identificada, o doutor Dirceu, que ele diz assim: em 1995 me aposentei, mas o benefício é muito pequeno. Posso pedir revisão do benefício? Em princípio, não. Em princípio, não. Digo em princípio porque, olha, tem a questão da decadência. Passou de 10 anos, em princípio, benefício nenhum pode ser revisado, não pode ser, a não ser que algum fato não tenha sido considerado, nem tenha sido levado ao conhecimento, e, portanto, o senhor não sabia também, lá em 95, não foi levado ao conhecimento do INSS. Mas, mesmo assim, isso é uma tese, não é uma coisa garantida, é uma coisa que está sendo discutida, está no Supremo Tribunal Federal, sendo discutido se aquilo que não foi discutido nos processos administrativo ou judicial, se aquilo decai também, se aquilo com 10 anos também decai. Então, precisaria ter um fato desse tipo, porque senão, passou de 10 anos, não tem mais revisão. Doutor Dirceu Vendramini, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui. Quero mais uma vez lhe agradecer pela caneca que o senhor me trouxe lá de Belém do Pará e mandar um grande beijo para sua mãe, a dona Maria, que está fazendo 90 anos, e dizer que o senhor é convidado permanente desse programa, que venha sempre que quiser. Muito obrigado, Machado. Reitero o beijo para minha mãe e amanhã estarei lá para festejar junto com ela e com meus com os parentes. Irmãos, com os parentes. São bastante, são muitos, né? Tá certo. Lembrando a vocês que na segunda-feira eu estarei de volta aqui e às 6h30 da tarde eu vou tratar de direito do consumidor e vou falar com o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá.